Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e eu quero explicar para você essa nova dinâmica, essa nova etapa, essa nova fase que nós vamos inaugurar por aqui. Hoje a gente começa o primeiro de uma série de vídeos que nós faremos de algo chamado Sala de Crise. Eu quero abordar aqui no meu YouTube sobre contextos de crise para empresários, empresas endividadas e como você pode fazer para sair dessas crises. Meu nome é Rafael Brasil, eu sou advogado, mestre em Direito Econômico e também sou administrador judicial. E aqui no nosso escritório, nossa atuação ela é extremamente consolidada hoje em reestruturação de empresas, reestruturação empresarial. Nós atuamos com recuperação judicial, com falências. Atualmente nós já gerimos mais de 750 milhões de ativos em processos de recuperação judicial e de falências. Eu sou administrador judicial de diversos processos de recuperação judicial e falência, tanto de empresas quanto de empresários, produtores rurais, empresas que são produtores rurais, que também podem pedir recuperação judicial. E nesse nosso primeiro vídeo do Sala de Crise, eu quero inaugurar tratando de uma polêmica, de um assunto que na verdade é bem corriqueiro, que nós abordamos aqui no nosso escritório, que é dos custos de uma operação, de uma recuperação judicial. Então hoje eu quero falar com você, quanto custa para você entrar com pedido de recuperação judicial? De repente você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e você tem estudado sobre esse tema, você pensa em ingressar com um pedido de recuperação judicial e ainda está um pouco inseguro sobre os custos de um processo que, na verdade, é um processo extremamente longo. Um processo de recuperação judicial, ele demora 5, 7, 8, 10 anos, a depender do caso. Então é um processo caro. Eu já quero te adiantar que é sim um processo extremamente caro, é um processo complexo, é um processo demorado, mas é um processo que provavelmente vai salvar o seu negócio. Hoje eu não quero aprofundar sobre o que é uma recuperação judicial. Eu vou abordar isso em um outro vídeo, mas não dá para a gente começar esse vídeo sem abordar os aspectos iniciais do que é uma recuperação judicial. E aqui nesse vídeo eu vou destrinchar com você todas as etapas de um processo de recuperação judicial e o que custa cada uma dessas fases. Então fica aqui até o final. Se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito, me segue lá no Instagram, @RafaelBrasilADV, e a gente pode ir conversando também por lá, beleza? Então eu quero começar esse vídeo, eu não quero esmiuçar o processo da recuperação judicial, mas para você entender de fato, o que é uma recuperação judicial? A recuperação judicial, ela é um processo judicial onde você ingressa mostrando para o juiz todas as suas dívidas, você relaciona todas as suas dívidas enquanto empresa, tá? Se você é pessoa física, saiba, a recuperação judicial não cabe para você. Recuperação judicial ela existe para empresários e para produtores rurais. Então, se você tem uma empresa, se você é empresário, a sua empresa, ela pode entrar com um pedido de recuperação judicial, ou se você é um produtor rural e você exerce atividade há mais de 2 anos, você também pode fazer o pedido. É claro que existem uma série de obrigações e de documentações que você precisa cumprir, e caso você queira o checklist para saber se você pode entrar com o pedido ou não de recuperação judicial, comenta aqui nesse vídeo. Eu quero que eu vou te mandar esse checklist para você preencher e saber se de fato a recuperação judicial ela cabe no seu caso ou não, tá legal? Mas na recuperação judicial, você faz o pedido, você junta todas as suas dívidas, todos os seus credores. Existem 4 categorias, né, 4 classes de dívida: trabalhista, garantia real, quirografário, ME e EPP. Não vou entrar nesse ponto aqui com vocês, mas você entra com todas as suas dívidas ali e aí ao longo desse processo, que tem várias fases, você apresenta o que é chamado de plano de recuperação judicial, e lá nesse plano de recuperação judicial, você coloca exatamente o que você consegue pagar em cada classe, para cada um dos credores, qual é o prazo de pagamento, qual é o deságio. Então, na recuperação judicial, ela é interessante porque você tem, primeiro, congelamento de dívidas por 1 ano para poder pagar suas dívidas. Segundo, que você tem um deságio dessas dívidas, então você consegue negociar de maneira muito facilitada, e a sua dívida, na verdade, ela cai. A estimativa é que num processo de RJ,
você tem uma economia da sua dívida, você tem um deságio da sua dívida de 40% a 60%, então é vantajoso sim entrar com um pedido de recuperação judicial, mas é claro, recuperação judicial não é para qualquer um. Eu costumo brincar que a recuperação judicial é como se fosse uma quimioterapia. Quimioterapia é bom, certamente, para um paciente oncológico, para alguém que faz um tratamento de câncer, a quimioterapia ela é vital, é fundamental. Mas você não vai fazer um tratamento de quimioterapia se você tem uma dor de cabeça. Então, a recuperação judicial ela não serve para qualquer pessoa. Diferente do que muita gente tem vendido aí no mercado. E eu quero que você preste atenção bem no que eu estou te falando. Infelizmente, existem hoje muitos charlatões no mercado que querem vender a recuperação judicial como uma fórmula mágica, como um mecanismo fácil, prometem coisas impossíveis. Sabe aquela pílula de emagrecer que você toma e você vai emagrecer de maneira mágica? Não existe isso. Não existe mágica. Então, não caia na mão de charlatão. Gente que promete resultado, gente que diz que vai conseguir coisa impossível. Então, toma muito cuidado com quem que você está lidando, tá certo? Então, a recuperação judicial, ela é uma ferramenta, é um mecanismo extremamente importante, mas é claro, você precisa de um especialista para analisar a sua dívida e saber se ela é o mecanismo mais adequado para essa sua realidade, beleza? Então, eu quero tratar com você hoje sobre os custos de uma recuperação judicial. Feliz ou infelizmente, toda semana surgem clientes aqui no nosso escritório, a gente atende hoje em dia, até para você saber, eu não faço análise de um caso de um cliente de graça, porque existem tantas pessoas que me procuram querendo que a gente analise os casos, aí a gente analisa, reúne com o cliente, conversa, ele pega tudo que eu conversei e leva para outro advogado, e o advogado faz por um terço do preço. Infelizmente, hoje no mercado da advocacia, a gente tem que lidar com alguns advogados que aviltam os honorários, cobram honorários extremamente baixos, abaixo da prática de mercado, abaixo do que a tabela da OAB de honorários preconiza. Se você não sabe, a OAB ela tem uma tabela de honorários que determina o mínimo que você deve cobrar, justamente para você não prostituir o mercado. Então, toma cuidado com quem que você está lidando, toma cuidado com o advogado que você vai contratar, se ele está cobrando barato demais, porque eu vou te mostrar aqui os custos e o que, que tem envolvido nessa operação, porque não é tão fácil assim ingressar com esse processo de recuperação judicial, tá legal? Mas então, vamos para os custos. Como eu estava dizendo para você, toda semana chega cliente para mim que a gente atende e aí ele fala na lata, né? Que olha, eu fui num outro advogado, sempre vai em outro advogado, e ele me cobrou metade do valor que você cobrou, ou um terço do valor que você cobrou. Teve uma vez, há não muito tempo, eu recebi o contrato de honorários de um outro advogado e ele estava cobrando 5% do valor que eu cobrei de um cliente para entrar com aquele processo de recuperação judicial. É impossível, né? E aqui a gente tem que entender que quando a gente vai precificar um contrato de honorários, a gente olha o valor da demanda, a gente olha a complexidade, a gente olha a relevância do caso, o porte, o custo do escritório. O meu escritório é um escritório relevante, é um escritório grande aqui em Goiânia, e ele tem custos elevados, sim. Só que como eu estou dizendo, você pode até ter um bom advogado, mas você tem que ter um bom advogado especialista que sabe cuidar de recuperação judicial. Não é qualquer profissional que sabe cuidar desse tipo de processo, tá legal? E aí, é, o cliente chega e fala: olha, o fulano de tal cobrou um terço do valor que você está cobrando. E aí eu falo: beleza, olha lá, e pergunta para ele quantos processos de recuperação judicial, né, de RJ, ele tem para poder te mostrar quantos casos ele já atuou. E você vai ver que, na verdade, é um advogado que não tem experiência naquele tipo de demanda. Pode até ser um bom advogado, mas que não sabe nada de recuperação judicial. E eu quero mostrar a tela aqui com você para poder exercitar um pouco os custos, para te falar que existem algumas categorias diferentes de custos na recuperação judicial, e quando você for conversar com um advogado,
ele precisa te orientar, ele precisa te instruir. E se ele não te falou isso, talvez ele não tenha te dado as informações certas sobre o que é realmente um processo de RJ. Na recuperação judicial, você tem basicamente 4 fontes diferentes de custos, tá? Você tem, naturalmente, custos de honorário de advogado, e eu vou falar disso no final desse vídeo. Você tem os custos do administrador judicial, você tem os custos de perícias, de laudos que têm que serem feitos, e você tem os custos do Tribunal de Justiça, as custas judiciais. Para você entrar com um processo de RJ, ou na verdade qualquer processo que você for entrar, em qualquer tribunal do país, você tem que pagar imposto para o Tribunal de Justiça. Eu gosto de falar assim para ficar claro, para que você entenda o que são essas custas, tá? Mas existem alguns agentes dentro de um processo de RJ que você precisa ter conhecimento, que você precisa saber que essas figuras existem. A primeira delas é a figura do administrador judicial. O administrador judicial, ele é um representante, uma espécie de fiscal do juiz. Esse administrador judicial, e depois eu vou fazer um vídeo só para falar do administrador judicial, até porque aqui no nosso escritório nós somos advogados, então a gente atua para a devedora, para quem quer entrar com recuperação judicial, e nós também somos administradores judiciais. Então o juiz nos nomeia em processos de recuperação judicial para que a gente atue como esse fiscal, esse fiscal do juiz que vai controlar um processo de recuperação judicial. Naturalmente, esse administrador judicial, ele tem uma remuneração. E essa remuneração do administrador judicial, quem estabelece é o juiz. A lei me diz que o administrador judicial, ele ganha de 1 a 5% do valor da dívida. 1 a 5% do valor da dívida, tá? Essa remuneração, quem estabelece sempre é o juiz. Já já nós vamos aprofundar sobre isso. Além do administrador judicial, nós temos as custas judiciais. Como eu te falei, as custas judiciais, elas são basicamente os impostos que você paga para o Tribunal de Justiça. Então, esse valor não é para advogado, esse valor não é para o administrador judicial, esse valor não é para você pagar o juiz, esse valor é o que você vai pagar de emolumentos para o Poder Judiciário. Esse valor vai depender muito do Tribunal de Justiça que você vai entrar. Então, para isso, a gente tem que saber qual é a comarca que ela é a responsável por aquele processo. Naturalmente é onde você mora, onde a empresa está estabelecida, onde a empresa tem um maior volume, maior concentração de receita ou de dívida. Vamos imaginar que seja aqui no estado de Goiás, que é de onde eu estou gravando esse vídeo. Nós estamos em Goiânia, o nosso escritório fica em Goiânia, nós temos filiais em Uberlândia, em Palmas, em Brasília, mas a nossa sede fica em Goiânia. E em Goiás, infelizmente, as custas judiciais são as mais caras do país. Tá bom, para um processo de recuperação judicial, e a gente fala que um processo de RJ, o mínimo para ele realmente fazer sentido e valer a pena, e depois você vai entender quando a gente fizer mais conta, é um valor de 5 milhões de dívida, tá? Então, se você tem menos de 5 milhões de dívida, talvez a recuperação judicial ela não seja para você, até porque existe um pedido especial, né, de recuperação judicial para dívidas de até 4 milhões e meio, 4,8 milhões de reais. Então, acima de 5 milhões é que realmente faz sentido entrar com um processo de recuperação judicial. Mas, acima desse valor, as custas judiciais, elas já são do teto do Tribunal de Justiça aqui do estado de Goiás. Então, aqui no TJGO, as custas, elas são de R$ 159 mil reais, tá? Tô arredondando esses valores e se você vai entrar com uma recuperação judicial em outro estado, saiba que, na verdade, as custas elas são uma fração desse valor, é bem menor do que isso. Talvez
seja 10, 15, 20% desse valor, porque o Tribunal de Justiça de Goiás realmente tem as custas mais elevadas. E, além disso, além de você ter as custas de administrador judicial, além de você ter essas custas do Poder Judiciário para você entrar com o processo, você tem as custas de perícia. Quais custas são essas? Quando você entra com uma RJ, você tem que fazer laudos, você tem que fazer perícias. E isso aqui vai depender muito da sua operação, mas imagina que você tem uma indústria. Um dos documentos obrigatórios para se juntar nesse processo é de um laudo de toda a avaliação dos seus ativos. Então, todo o seu patrimônio tem que ser avaliado. Nós temos que avaliar todo o seu patrimônio, então toda a sua planta industrial. Se você é um produtor rural, nós precisamos fazer laudo de avaliação dos ativos, laudo de frustração, laudo da sua fazenda, da capacidade de produção, para poder contar para os seus credores como é que está a sua realidade, como é que está a sua vida, se você vai conseguir pagar aquela dívida ou não, tá legal? Então existem vários laudos que você tem que pagar, várias perícias que você precisa apresentar. Se eu tiver que resumir esse valor, isso aqui também vai depender muito do tamanho da sua indústria ou da sua fazenda, quantas fazendas você tem. É claro que se você tem uma fazenda, a avaliação de uma fazenda ela custa bem menor do que se você tiver que avaliar 5, 6, 8 fazendas. Então, esse valor aqui, né, de perícia, vai depender muito do tamanho do seu negócio, do tamanho da sua empresa ou do tamanho da sua produção, da sua atividade rural. Mas um pelo outro, vamos colocar isso aqui custe 100 mil reais. Isso vai depender muito. Então, em processos menores, em processos de 20 milhões, vamos colocar um processo de 20 milhões, uma perícia vai custar na faixa de 40, 50 mil reais. Então, isso tudo vai depender muito do seu caso concreto, mas para você ter uma noção, tá? Então, vamos abrir aqui de novo para a gente poder rabiscar. Vamos trabalhar uma hipótese de um processo de, de recuperação judicial que custe aí, vamos colocar um processo de 20 milhões de reais, tá? Então, a RJ, ela custa aqui 20 milhões, beleza? 20 milhões. Vamos lá. Administração judicial. Se eu te falei que a administração ela é de 1 a 5%, ela vai ser 1 a 5% desse valor global de 20 milhões. Tá legal? Vamos calcular o máximo aqui que poderia dar, né? Se a gente está falando de uma RJ de 20 milhões, se a gente for fazer a conta do teto dela de 5 milhões, de 5%, perdão, então 5% de 20 milhões vai, equivale, né, a aproximadamente, ou aproximadamente não, o valor exato de 1 milhão, correto? 1 milhão de reais. Então, poxa, eu tenho uma dívida de 20 milhões e 1 milhão vai só para pagar o administrador judicial? Calma lá. Como eu te falei, o, o AJ, o administrador judicial, ele é nomeado pelo juiz. E quem fixa essa remuneração também é o juiz. O juiz, ele vai fixar essa remuneração baseado em alguns critérios. Quais são esses critérios? Ele vai pensar na complexidade, na relevância, no tamanho daquele processo. Então, quantos credores aquele processo tem. Então, ele vai levar tudo isso em conta para fixar a remuneração. Um pelo outro, vamos jogar esse valor de
1 milhão pela metade, vamos imaginar que o juiz ele fixe, na verdade, não em 1 milhão, mas ele fixe em 5%, vamos tirar isso, vamos colocar aqui 2,5%. Então, a remuneração, em média, do AJ, que vai ser de R$ 500 mil. Aí você vai me falar, Rafael, mas eu não tenho R$ 500 mil para pagar de uma vez. Evidentemente, se a sua empresa está em dificuldade, é óbvio que é impossível, vai inviabilizar o processo pagar R$ 500 mil de uma vez. Só que esse valor, na verdade, dos R$ 500 mil, ele cabe dentro do fluxo de pagamento da empresa. Porque isso aqui vai ser parcelado talvez em 60 vezes, talvez em 70 vezes. Na maioria das vezes, é possível fazer uma boa negociação com o administrador judicial para organizar a forma de pagamento. De modo que, de verdade, o administrador judicial, ele é um custo dentro do processo que ele cabe na sua operação, tá legal? Então, primeira conta que eu quero exercitar com vocês, custo do administrador judicial, tá? Se fosse, nesse caso aqui, pensando em 1 milhão, 5% daria 1 milhão, né, de 20 milhões. Se fosse 2,5%, daria R$ 500 mil, beleza? Custas judiciárias, como eu te falei, vai depender de qual é o tribunal. Aqui, o TJGO, o custo é de 159 mil. Na maioria das vezes, não se consegue pedir o que a gente chama de gratuidade da justiça, tá? Mas uma coisa que é muito comum é pedir o parcelamento das custas, tá? E o Tribunal de Justiça costuma parcelar essas custas aí em até 10 vezes. Então, você já tem que saber que no primeiro ano você vai ter uma despesa ali de R$ 15 mil por mês só de custa processual. E a perícia, né? Que aí também vai depender muito da sua negociação, do seu tamanho, do porte, mas você pode colocar ali, como eu falei, entre 50 a 100 mil reais, e esse valor você vai negociar com perito, você pode parcelar. Então, isso aqui é, é uma negociação que você também consegue colocar dentro do fluxo de pagamento da empresa ali, especialmente naquele primeiro momento. Tá legal? Então, olha só, falei aqui com vocês sobre custo de administrador judicial, falei sobre o custo do poder judiciário, né, as custas judiciais e o custo que você também vai ter com perícias, avaliações, avaliação dos ativos, laudos e vários documentos que você precisa elaborar. Aí agora eu quero falar com você sobre honorários advocatícios. E eu quero te explicar por que você tem que tomar muito cuidado com o advogado que você vai contratar. Recentemente, um advogado parceiro me procurou e ele disse que um cliente dele precisava entrar com recuperação judicial, uma recuperação relativamente pequena, um valor de 15 milhões de reais. E ele falou: olha, meu cliente ele vai entrar com uma RJ aí de uns 15 milhões e ele já foi em 3 advogados e cada um passou um valor diferente de honorários e eu não sei em quem eu tenho que acreditar. Falei, vamos lá, me conta aí. Um cobrou 200 mil, outro cobrou 400 mil, outro cobrou 600 mil. Percebam a discrepância entre os honorários. Claro, nós estamos no mercado de 1 milhão e 800 mil advogados, existe mercado para todo mundo, mas um caso de 15 milhões, alguém que cobra 200 mil é diferente de alguém que vai cobrar 400 mil, que é diferente de alguém que vai cobrar 600 mil reais. E é aqui que você tem que prestar bastante atenção no que eu estou te falando, para você não cair em mãos erradas, não cair na mão de um advogado que não sabe o que está fazendo, não sabe com o que está lidando. Por quê? Vamos lá. Uma boa equipe, um bom escritório de advocacia, e é bom que se diga, eu não estou aqui para te convencer de me contratar, provavelmente quem está endividado é você, não sou eu, então não quero nem te forçar a entrar com recuperação judicial.
você não tem que tomar uma decisão de maneira desconfortável, então a sua tomada de decisão, ela tem que ser muito consciente, muito cautelosa. Nós estamos aqui na sala de crise para a gente tratar de um problema. Quebrei, estou endividado, preciso entrar com recuperação judicial. Quem que eu contrato, quanto que vai custar, como que funciona o processo de recuperação judicial. Mas vamos lá. Bons advogados, então eu vou colocar um escritório de advocacia, ele precisa te entregar o quê? O serviço jurídico. Só que num processo de recuperação judicial, existe algo, provavelmente, os advogados menos experientes, os aventureiros em recuperação judicial, nem saibam que existe, que é algo chamado turnaround. O que é o turnaround? O que é a equipe de turnaround e o que que essa equipe faz dentro de um processo de RJ? A verdade é que a parte jurídica da recuperação judicial talvez seja a mais fácil que existe dentro da RJ. Na RJ, você precisa, além do corpo de advogados, do corpo jurídico, você precisa de uma equipe de turnaround, que é uma equipe que vai fazer toda a parte financeira, projeção dos seus custos, a parte contábil, a parte de negociação. Então, além do jurídico, quando a gente fala em RJ, você precisa ter uma equipe, uma empresa especializada, e aqui eu não estou dizendo que é o advogado que vai fazer, mas além do advogado, você precisa contratar essa empresa aqui. Se tem um advogado que fala que faz tudo sozinho, cuidado, duvide dele, ou então aprofunde, pesquise a vida dele para saber se ele realmente é bom no que ele está falando, se ele sabe negociar com o banco, se ele sabe negociar com o credor, porque senão isso pode representar a sua falência, tá legal? Dentro do turnaround, você tem a parte contábil de uma RJ, a parte financeira, parte econômica, que vai fazer aqui as projeções de receita, quanto que você vai faturar, se não vai faturar. Parte contábil, você precisa juntar toda a documentação e essa documentação, ela tem que ser enviada para aquele administrador judicial mês a mês. Então entenda, é um processo complexo, é um processo custoso, é um processo que demanda mais do que habilidade de um advogado, demanda uma equipe multidisciplinar muito grande e provavelmente essa equipe também vai ser responsável por fazer algo chamado negociação. Negociação com os credores. Você precisa sentar na mesa com cada um dos credores e negociar. Quem faz essa negociação, além do seu corpo de advogados, é a equipe de turnaround, que é essa equipe que trabalha junto com o escritório de advocacia para conseguir elaborar o seu plano de recuperação judicial, para conseguir fazer com que lá na Assembleia Geral de Credores o seu plano ele seja aprovado, para garantir que você consiga conversar com todos os seus credores. Então é algo muito sério. Presta atenção no que eu vou te falar. Entrar com uma recuperação judicial não é só você fazer um processo, entrar com esse processo e deixar o juiz julgar. Não pode ser assim. Toma cuidado, senão você corre o risco de ser comido vivo dentro de uma Assembleia Geral de Credores. E você vai falir, você vai perder todo o seu negócio porque você contratou quem não deveria. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o meu exemplo. Aquele advogado que cobrou do cliente R$ 200.000 não tinha equipe de turn around e nem sabia que tinha que contratar. Aquele advogado que cobrou 400 mil também
Não tinha, mas ele sabia que tinha que contratar, ia contratar por fora e aquela equipe ia cobrar mais 250 mil reais. O que cobrou 600 mil já englobava, já englobava tanto o jurídico quanto a equipe de turnaround. E aí eu te pergunto, fechar com o mais barato vai resolver seu problema? Porque você fecha com um advogado que não sabe que precisa contratar contador, que precisa contratar administrador, alguém que não sabe nem te informar o que é um administrador judicial. Resolve contratar o mais barato nesse caso? Então toma cuidado com o advogado que você está contratando para poder cuidar da sua recuperação judicial. Recuperação judicial é o processo da sua vida. Você não pode entregar isso na mão de qualquer um. Existe muito advogado que está aviltando honorário, que está cobrando abaixo do que deveria cobrar, praticando condutas desleais no mercado, mas isso vai ter um preço muito grande lá no futuro. Não foi um, não foram dois, não foram três clientes que já vieram de outros escritórios de advocacia com um processo no meio do caminho para me contratar para eu assumir o processo de recuperação judicial, porque ele descobriu que ele tinha pagado o advogado, mas que ele não sabia nada e que tinha uma equipe por trás. Resumindo, quem paga errado, paga duas vezes, tá bom? Toma muito cuidado com os custos na hora de você fechar esse contrato. Para abrir o jogo com você, para poder falar rasgado, quanto é que você vai pagar, em média, um advogado, um bom advogado, eu não estou falando só de mim, não, existem bons profissionais no mercado, eu me considero um bom profissional, eu tenho casos, eu tenho cases para mostrar, mas eu não sou o único advogado que existe, mas existe a parte fixa e a parte variável. Parte fixa de uma recuperação judicial, ela gira entre 3 a 5 ou a 6% de honorários. Isso do valor da dívida. Então, se o caso é de 20 milhões, você deve pagar entre 3 a 6% de honorários para um advogado, tá? Do valor da dívida. E lá no final, você ainda tem o variável, que vai girar em torno de 10% da economia. Economia. Economia é essa? É o valor que você deixou de pagar dentro de um processo de recuperação judicial em cima da sua dívida. Por quê? Presta atenção e aqui eu quero finalizar esse nosso vídeo. A recuperação judicial, ela tem como base, como eu falei no começo do nosso vídeo, primeiro, congelar sua dívida, paralisar todos os processos de execução contra você pelo prazo de 1 ano. Primeiro ponto. Segundo, você pega todo o conjunto de dívidas e renegocia com os seus credores, com fornecedores, com banco, com pessoa física, com investidores, com todo mundo que você deve, com seus funcionários. E lá no final, você vai pagar menos do que o valor original da sua dívida. Então, num processo, vamos agora mudar o exemplo para poder facilitar a conta para mim, de 10 milhões, o que se estima é que a, a economia seja de 4 milhões, em média, vai? 4 a 5 milhões de reais. Então você vai ter uma economia de 40 a 50% do valor da sua dívida. Então vale a pena entrar com uma recuperação judicial? Provavelmente sim. É claro, como eu disse, temos que analisar o seu caso na prática, mas com certeza a recuperação judicial, se você tem um volume alto de dívidas, é uma saída interessante para você. Tudo bem? Agora, faz sentido entrar com uma recuperação judicial? Vamos lá. Última conta que eu quero fazer com você. Como eu falei com você, agora eu quero mudar um pouquinho a lógica, né? Só para poder facilitar também a minha vida em relação a custos. Vamos pensar num processo de 10 milhões. Então a dívida é de 10 milhões. Eu falei para você que você tem 4 custos aqui, né? Primeiro deles, honorários, honorários, advogar.
Segundo custo que você vai ter, admin jude, o administrador judicial. Terceiro custo, custas processuais. Quarto custo, laudos, perícias. Num processo de 10 milhões, que você tem aproximadamente 50% de redução da sua dívida, você vai pagar, em média, para um bom advogado, você vai pagar, vamos colocar a parte fixa, 500 mil. E aí, é claro, isso vai depender muito da negociação. Aqui no nosso escritório a gente parcela de maneira extremamente suave. Então, essa aqui é a parte fixa, né? 500 mil, parcelado. Então, imagina se for parcelar isso aqui em 50 meses, você vai pagar parcela de 10 mil por mês, entendeu? Cabe num fluxo de uma empresa que tem um porte desse, cabe num fluxo. Então, 500 mil, 10% da economia lá no final. Então, aqui eu tenho 10% dessa economia de 5 milhões. Então, se eu economizei 5 milhões, 10% da minha dívida, 10% em cima de 5 milhões, vai ser mais 500 mil. Tudo bem? O administrador judicial, 1 a 5%. Na média, você vai gastar, vamos colocar 2,5% de honorários aqui com o administrador judicial, que costuma ser a média da remuneração, tá? Então, eu estou te falando que aqui você vai gastar 250 mil, também parcelado em 50, 60 meses, de uma forma que caiba no seu fluxo. Então, aqui eu estou te falando de uma parcela de aproximadamente 5 mil reais por mês. Custa processual, se for Goiás, 159 mil, infelizmente não tem choro, tá? E laudo pericial, vamos colocar na média aí 50 mil reais. Então vamos fazer uma conta. 1 milhão mais 250 mil, mais 160 mil, mais 50 mil. Nós estamos falando de um custo aproximado de, vou até mudar aqui a conta, custo aproximado de 1,3 M, ó, estou falando de um custo de 1,3 M para uma redução da dívida de 5 M. Faz sentido para você? Compensa essa matemática? Você vai economizar aí mais de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Isso eu estou te dando dados extremamente rasos. É claro que cada caso é um caso, você precisa analisar o seu caso na prática. Eu estou à disposição. Caso você queira, pode comentar nesse vídeo, eu vou poder auxiliar muito melhor, tendo dados reais da sua operação. Mas o que eu quero te dizer é que, primeiro, sim, a recuperação judicial ela é cara, mas ela funciona. E é melhor você investir numa boa recuperação judicial e ter sucesso nessa recuperação judicial do que querer economizar em algo que não pode ser economizado e no futuro você pagar uma conta muito mais cara. Lembra do exemplo que eu te dei no começo do vídeo sobre a quimioterapia? Imagina que você tem um tratamento de saúde para fazer, um tratamento de saúde complexo. Você vai querer o mais barato ou o melhor? Opte sempre pela melhor opção. Por isso que você tem sim que pesquisar, por isso que você não tem que ir por preço, você não pode ir sempre no mais barato, porque na maioria das vezes você pode acabar arrependendo bastante e pagando uma conta muito maior no futuro por ter escolhido um mau advogado ou que não entende de recuperação judicial ou que não tem uma equipe qualificada para poder te atender. E para finalizar, você lembra que eu te falei dos meus custos? Aqui no escritório, esse custo que eu coloquei já inclui também a parte de turnaround, tá? Já inclui
equipe de contador, já inclui os economistas, inclui administradores, toda a empresa, toda a equipe que vai elaborar esses planos de recuperação judicial, os cálculos que nós precisamos ter se a sua empresa ela é viável economicamente ou não. Então tudo isso está embutido nesses valores. A gente fica por aqui nesse vídeo. Esse foi o Sala de Crise e eu quero te convidar a acompanhar os nossos próximos episódios. Basta você se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para você saber quando surgir coisa nova por aqui e não deixa de me seguir lá no Instagram, @RafaelBrasilADV. Um grande abraço.